Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos chegando já ao final do Sermão da Montanha, muitos ensinamentos de Jesus, quanto direcionamento para a nossa vida, para sermos cristãos melhores. A palavra de Deus de fato é luz para iluminar os nossos passos. Coração aberto para acolher com sinceridade a palavra de Deus, com o desejo de ser transformados por ela. Vamos acolher o evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Jesus nos fala sobre o julgamento, como deve ser a nossa postura ao julgar as pessoas, como nós devemos agir no julgamento, que é inevitável fazermos juízo de qualquer coisa, mas como devemos então fazer esse juízo? Olha o que Jesus nos ensina. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, ajuda a compartilhar, deixa teu comentário, teu pedido de oração, curte também. Isso faz com que a plataforma envie esse vídeo para mais pessoas e aí você ajuda também a evangelizar. Vamos levar essa mensagem do Evangelho mais adiante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgueis para não serdes julgados. Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que exortação forte Jesus nos faz nesse trecho do Evangelho. Primeiro ele diz, não julgueis e não sereis julgados. E isso nos lembra até mesmo a oração do Pai Nosso, quando fala do perdão de Deus. Nós vamos receber o perdão se nós perdoarmos. Se não perdoarmos, como vamos querer o perdão de Deus? Nós dizemos, Pai, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Por isso, se é inevitável fazer juízo, fazer julgamentos, então usemos a medida certa como cristãos. Então nós devemos medir os outros com misericórdia. A régua para medir os outros é a régua da misericórdia. Porque com a mesma medida que nós medirmos os outros, nós seremos medidos. E é o que nós queremos. Nós queremos ser medidos com a régua do perdão, da misericórdia. Se nós erramos, nós queremos uma chance, queremos ser acolhidos. Nós não queremos ser julgados pelas pessoas. Se nós erramos, nós queremos uma chance para acertar. Nós queremos o perdão. Então devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Devemos então julgar ou medir os outros da mesma forma que nós gostaríamos de ser medidos. Isso é o parâmetro que o cristão deve usar para julgar, para medir os outros. Se nós queremos uma chance para acertar quando erramos, vamos dar a chance também para os outros. Se nós não gostaríamos que alguns detalhes da nossa vida estivessem na boca das pessoas, então não vamos levar na nossa boca e aos ouvidos dos outros detalhes da vida de pessoas que elas não gostariam também que estivessem na boca e nos ouvidos dos outros. Vamos ficar atentos para que com a mesma medida que nós medimos os outros, nós temos que saber que nós vamos ser medidos. Fiquemos com o coração atento a esses grandes detalhes do Evangelho aqui no Sermão da Montanha. E Jesus quer nos também privar da hipocrisia que muitas vezes nos impede de olhar os nossos defeitos e olhar os defeitos dos outros. É mais fácil olhar os defeitos dos outros do que olhar os próprios. É mais fácil enxergar os defeitos nos outros do que enxergar os próprios defeitos. Por isso Jesus quer que nós sejamos livres de hipocrisia, de ficar apontando ciscos no olho do outro, defeitos pequenos no olho, sendo que a gente tem uma trave, tem defeitos grandes e não enxerga, e quer julgar o outro, quer julgar o defeito do outro, mas não julga o próprio defeito. Então Jesus quer nos livrar de toda e qualquer hipocrisia, e quanto mais a gente fica apontando o erro dos outros, olhando para o erro dos outros, mais nós ficamos cegos e não conseguimos enxergar os próprios erros. Então é importante olhar para si. Há um livro do Papa Francisco, quando ele era ainda cardeal, que tem um título que diz assim: Acusação de si mesmo
caminho da humildade. Ele nos ensina a acusar a nós mesmos, olhar para nós mesmos, que é como o caminho de humildade. Ao invés de ficar olhando para o outro, para o defeito do outro, criticando, falando até mal dos erros dos outros, devemos olhar para nós, porque é uma perca de tempo. Nós gastamos muita energia olhando, apontando, falando do erro dos outros, e essa energia poderia se voltar para nós, para uma mudança verdadeira, para uma transformação de vida, para sermos cristãos melhores. Poderíamos gastar toda essa energia que muitas vezes gastamos olhando e apontando o erro dos outros, gastar com a gente, olhando, realmente mexendo, verificando quantos erros, quantos defeitos, quantas coisas eu ainda faço, quantas atitudes ainda tenho que eu preciso melhorar. E eu posso pegar toda essa energia que muitas vezes eu gasto olhando o erro dos outros e olhar para mim, e gastar toda essa energia tentando mudar a mim mesmo, porque eu não tenho o poder de mudar o outro. Dizem que nós só podemos mudar uma pessoa, que é nós mesmos. Nós não conseguimos mudar outras pessoas que não sejam nós mesmos. E é claro, mudando a nós, dando testemunho de transformação, de mudança, aí sim é possível com esse testemunho mudar a vida de muitas pessoas. Mas tem que começar por nós. Peçamos ao Senhor então esse olhar, essa sabedoria, esse discernimento, essa prudência no julgamento. E a medida certa, o parâmetro certo para medir os outros, porque da mesma forma que nós medirmos os outros, nós seremos medidos. E aí nós devemos olhar mais para nós, para a trave que está no nosso olho, para poder ajudar o nosso irmão. Mas é preciso também olhar, é preciso analisar nossos defeitos, nossos pecados, é preciso examinar nossa consciência, nossa inconsciência também, para que nós possamos ser cristãos melhores. Peçamos a graça, a sabedoria, o discernimento, a prudência, a discrição em relação aos erros dos outros. Olhemos mais para nós. É possível mudar muita coisa em nós, mas essa energia que muitas vezes é gasta com o outro, olhando para o erro do outro, que nós possamos usar para nós mesmos. Isso vai nos tornar cristãos muito melhores. E nós precisamos. Então agradeçamos ao Senhor por esse trecho do Evangelho, por Ele nos ensinar, por Ele nos ajudar a caminhar e crescer como cristãos de verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.